Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia para quem está entrando na sala. Todos conseguem me ouvir? Sim? Que bom. Gente, tem duas pessoas com o vídeo desativado, Lívia e Rebeca. Eu vou pedir para vocês ativarem o vídeo, viu? Por favor. Eu preciso ver vocês. Vocês não estão conseguindo me ver hoje muito bem, porque eu estou em outra casa. Então, o plano de fundo, que é o slogan da escola, não ficou tão legal na parede aqui, mas a gente tem que colocar o slogan da escola, tá? Então, estou tentando ajustar aqui, mas não está legal como nos outros dias, porque a parede tem que ser de uma cor só, e aqui não está uma parede de uma cor só, né? Tem mais colegas de vocês entrando aí. Dá uns 3 minutinhos para que a gente continue. Nossa aula hoje é de espanhol, como vocês viram lá no horário. Para quem entrou agora, ativar o vídeo, por favor. Todos estão ativados, muito bem. Deixa eu verificar, falta a Rebeca. Rebeca, o som dela está conectando. Todos que estão aí conectados já abriram o caderno na matéria de redação, não é isso? Perdão, de espanhol. Espanhol. Vamos abrir o caderno na matéria de espanhol. A gente não tem o livro ainda, então a gente utiliza o caderno, certo? Também, só o caderno, né? Nas outras matérias, na outra matéria, nós também utilizamos o caderno. Até o momento, 6 estudantes se conectaram. Meu plano de fundo não está legal hoje, Thaís, porque eu estou em outra casa. E aí a parede, ela não é branca, né, nem verde. Então aí não fica muito legal. Como tem que aparecer o slogan da escola, tá? Mas daqui a pouco eu tiro o plano de fundo só para vocês me verem um pouquinho, mas dá para ouvir tranquilamente, não é isso? Nosso colega Alisson está entrando agora. 7 alunos conectados. Parabéns para quem já se conectou, né? Estão tendo pontualidade, como eu disse, é muito importante ser pontual para a gente aproveitar melhor, né? Somente 7 alunos se conectaram até o momento, mais 2 estão entrando agora, 3. Vou dar mais um pouquinho. Lembram que na aula passada nós falamos sobre... Qual foi o assunto da aula passada? Quem pode colocar aí no bate-papo qual foi o assunto da aula passada? Quero ver quem vai lembrar qual foi o assunto da aula passada. Muito bem, Taíli. Taíli disse, los fonemas, muy bien. Los fonemas fue el tema de la clase pasada. Rebeca, seu vídeo ainda está desativado. Você consegue me ouvir? Pronto, obrigada. Obrigada. Certo? Temos, deixa eu ver a quantidade de alunos, 13 alunos conectados. Um número baixo ainda, né? A prova vai esperar aqui só mais 2 minutos para a gente começar. Porque às vezes eu inicio e aí as pessoas vão entrando e eu tenho que retomar coisas que já foram ditas, né? Como eu disse, é muito importante a pontualidade. Mas eu entendo também que às vezes alguns colegas têm problemas para se conectar. Para quem entrou depois, gente, sobre o plano de fundo, não está muito legal porque a Pro não está no mesmo local que ela gravou as outras aulas. Então, por causa da parede, eu não apareço muito legal aí para vocês, tá? Mas daqui a pouco eu vou desativar o plano de fundo para vocês me verem melhor só um pouquinho. Depois eu ativo, porque a gente tem que colocar o plano de fundo da escola, porque aqui são aulas do Colégio Novo Tempo, é isso? Para quem entrou depois e não ouviu falar, abri o caderno na matéria de espanhol, para quem não abriu ainda. A gente não tem livro, então nossas atividades são no caderno, nas listas de exercícios, né? Redação a gente trabalha com o módulo de português e vocês têm aí o livro de produção textual. Mas espanhol, infelizmente, não foi possível que vocês pegassem
o livro antes dessa paralisação, tá certo? Como eu já perguntei, como a nossa colega Thaíla informou, o assunto da nossa aula, da aula passada foi los fonemas. Então, a gente viu algumas informações sobre os fonemas. Eu coloquei para vocês no grupo do WhatsApp um vídeo, o link de um vídeo que fala sobre o quê? Para quem assistiu ao vídeo que eu coloquei no grupo, o vídeo que eu pedi para vocês assistirem fala sobre o quê? Quem quiser falar é só assinar que eu libero o áudio. E aí, sobre o que fala o vídeo? Pronto, Lívia vai falar para a gente. Pode falar, Lívia. Isso, muito bem, Lívia. Doble ele. Lívia, eu não sei se é só eu, mas o seu áudio ele não está muito legal. Você está acessando pelo celular, não é isso? Ou pelo notebook? Você já tentou falar sem o fone para ver se fica melhor? Vamos fazer esse teste agora? Tire o fone aí, fale sem o fone para ver se fica melhor. Oi. Pronto, fale novamente. Oi. Pronto, o assunto da aula foi o quê? Do vídeo, perdão. Fale novamente, que eu não ouvi. O som do LL da pronúncia. Isso. Lívia, seu áudio fica melhor sem o fone, viu? Mas você consegue me ouvir bem? Pronto. Então, o fone estava dando uma pequena interferência, tá certo? Obrigada. Foi bom eu lhe ouvir, porque aí eu já identifiquei que fica melhor sem o fone. Obrigada pela sua participação, Lívia. Você está corretíssima, tá certo? Vou desativar seu som aqui novamente. Obrigada. Perdão, desativei meu som. Para as pessoas que entraram aí agora, temos mais colegas entrando. Como eu disse, muito importante entrar no horário combinado, tá certo? Já perguntei a alguns colegas aqui sobre qual foi o assunto da aula passada, né? Bom dia para quem falou aí no bate-papo, Bruna. Bom dia, Bruna. Bom dia para todos que entraram depois. Nós falamos sobre fonemas na aula passada. E eu já pedi aqui a participação de alguns colegas, por exemplo, Lívia estava contando para a gente, né, agora, que o vídeo que a professora colocou lá no grupo e pediu para que vocês assistissem no YouTube, né, o link que eu disponibilizei lá, o vídeo ele trata sobre a pronúncia da doble L. Doble L, gente, é letra ou é dígrafo? E aí, quem vai falar para mim? Lívia, vou liberar seu áudio agora. Deixa eu só te encontrar aqui, Lívia. Pronto. Pode falar. Dígrafo. Isso, muito bem, Lívia. Muito bem. Doble L, gente, não é letra. Por esse motivo, doble L não vai estar no alfabeto, mas vai estar no grupo dos dígrafos. Ah, Pro, mas eu já vi alguns materiais, alguns livros, alguns sites de internet que colocam doble L no alfabeto. A gente viu na aula passada que antes doble L fazia parte do alfabeto. No entanto, atualmente não, isso não acontece mais, tá? Gente, pessoas com vídeo desativado, por favor, ativem, tá certo? Bom dia para quem entrou aí agora, entrou depois, né? Tem mais colegas entrando agora. Nós estamos agora fazendo a revisão do que nós vimos na aula passada. Então, doble L não é letra, é dígrafo, tá certo? Buenos dias, Emily. Emily falou com a gente aqui no bate-papo, bom dia, né? Não é letra. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. A gente viu que é fonema, não é isso? A gente estudou na aula passada. Eu coloquei no grupo slides para que vocês revisassem. Eu acho também que vocês buscaram mais informações em casa sobre o que são fonemas. E aí eu quero fazer uma pergunta, lançar uma pergunta para vocês. Gente, muitos vídeos desativados, viu? Eu preciso dos vídeos ativados. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui pode me dizer o que são fonemas, fazer um resumo, para inclusive as pessoas que não estavam na aula passada, né? Para que elas possam se familiarizarem, algumas pessoas que não estavam, né? Não sabem nem o que são fonemas. Aí eu queria a participação de algum aluno para que me dissesse aqui, para que dissesse para os colegas, resumindo o que são fonemas, gente.
Lívia já falou bastante, eu quero ver outra pessoa agora. E aí, o que são fonemas? Querendo falar, vocês podem acenar com a mão, aí eu libero o áudio, tá? Porque o áudio de vocês está desativado, perdão. Ou então vocês podem colocar aí no bate-papo, porque eu estou com o bate-papo aqui ativo, aberto, tá certo? Olha, a Aline, que eu acredito que seja a Cauã, né? É a mãe de Cauã. Raislan, Donata, Cauã Otávio, Ana Clara Silva, todas essas pessoas estão com o vídeo desativado. Eu preciso que o vídeo de vocês esteja ativado para que eu visualize, para que eu veja que vocês estão participando, tá certo? Agradeço pela compreensão. E aí, gente, quem vai falar para mim o que é um fonema? O assunto que nós vimos na aula passada. Inclusive, estão entrando aqui colegas que não puderam assistir a aula passada. Então, é muito importante essa revisão. As colegas estão entrando. Bom dia para quem entrou agora. Pronto. Yasmin está sem webcam. Pronto. A Islan está travando. Emily pediu para falar. Eu só vi você agora, viu, Emily? Desculpa. Emily, da próxima vez você reaja com a mão que eu visualizo melhor. Pode ser? Deixa eu lhe encontrar agora, né, Emily, para que você possa nos falar, fazer um resumo, inclusive para as pessoas que não assistiram a aula passada. Achei você. A nossa colega Emily, que assistiu a aula passada, que participou bastante, ela vai fazer um resumo agora para a gente do que é um fonema. E aí, Emily, o que é um fonema? Fonemas são coisas que vêm do ser humano, são sons, palavras e... Qual é o nome do negócio, Deus? Espera aí, Pro. Tranquilo. Qual é o nome, Deus? Ah, Pro, esqueci o nome. Pronto, tranquilo. Mas você Pro, falou eu agi 3 vezes se ela não viu. muito bem, ó. Mas pelo que você falou, deu para entender perfeitamente. E você foi no ponto certo, Emily. Sua participação foi muito importante porque você falou aí a palavra-chave. Quando a gente fala de fonema, a gente fala de som, né? Os sons que nós emitimos aí são os fonemas. Muito bem, Emily. Obrigada pela sua participação, tá? Eu vou desativar seu som. Você desativou aí? Para que a gente agora continue. Muito bem, sua participação foi muito importante. Gente, como a nossa colega Emily falou, são sons. Olha, como nós já temos agora 28 alunos conectados, nós vamos agora dar uma pausa para fazermos nossa oração do dia, tá? Primeira aula, oração. Então, vamos nos ligar com o Senhor, agradecer por essa oportunidade. Bom dia, Kaique. Kaique falou bom dia. Ariel falou que o vídeo dele está travando. Olha, Ariel, provavelmente seja algum problema com a conexão da internet, tá certo? Mas agora conseguiu resolver seu problema. Vamos fazer uma oração e depois você me informa também se seu vídeo continua travando, tá certo? Então, vamos lá. Senhor meu Deus, obrigada por mais este dia, por esta oportunidade de estarmos reunidos. Abre, meu Senhor, as nossas mentes, conduz esta aula segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigada, Senhor. Pois é, agora vamos continuar falando de fonemas. Mas próxima, Emily falou que tem a ver com sons, né? E Emily falou outra coisa muito importante, né? Nós humanos produzimos estes sons. Então, quando a gente fala de fonemas, nós estamos falando aí de comunicação. E agora a Pro vai compartilhar aqui a tela para que vocês vejam, né? Principalmente as pessoas que não estavam na aula, somente o conceito que eu disponibilizei na aula passada, que fala de fonemas. É bom para que nós lembremos algumas coisas que possivelmente possamos ter esquecidos, né? Algumas pessoas podem ter esquecido aí. Então, vamos agora ver novamente o conceito de fonemas. E aí você, estudante, que não estava na aula passada, né, que não pôde assistir ao nosso encontro, você agora vai ter a oportunidade de conhecer o conceito de fonemas, tá? Então, se alguém não estiver conseguindo visualizar a imagem que eu compartilhei agora, coloca no bate-papo. Isso, Felipe, isso mesmo. Como eu informei no início, gente, eu informei para as pessoas que entraram no início, né? Eu informei acho que umas 2 vezes.
Aí, como vocês entraram agora, vocês não estão entendendo. É porque a Pro hoje não está no mesmo local que ela estava nas outras aulas. Ela está em outra residência. E aí, o fundo, né? A parede aqui da casa que eu estou, ele não é branco. Então, o plano de fundo fica meio turvo. Daqui a pouquinho eu vou desativar só para vocês verem meu rosto um pouquinho, tá certo? E depois eu ativo, porque nós estamos tendo aula da escola, então a gente precisa ter aí o slogan da escola, tá? Mas o áudio de vocês está tranquilo para as pessoas que informaram da imagem? Eu já tive o retorno de muitas pessoas, né? Ariel, o vídeo ainda continua travando. Pronto. Eu vou liberar o áudio aqui da nossa coordenadora para que ela dê uma palavrinha com a gente, tá certo? Vamos ouvir a nossa coordenadora Iraci. Pronto. Consegue ativar? Pronto. Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, turma. Ô, Pro, Hum. é o seguinte, tira o fundo, se tu puder fazer agora. Se puder agora. Pronto. Tá Se certo. puder agora, tira para os meninos poderem te ver. Pronto, tá certo. Ok. Beijo, boa aula. Beijo, obrigada. Pronto, agora vocês vão conseguir me ver, né, gente? Porque a Pro vai configurar aqui para que vocês consigam ver. Aí vocês vão ver que a parede, gente, não está de uma cor só. Só um momento. Pronto, agora vocês conseguem me ver, não é isso? Melhorou. Pronto, ok. Então, não, Felipe, a parede branca era para a imagem ficar melhor, tá certo? Ariel, pelo visto, melhorou sua conexão do vídeo, né, Ariel? Você consegue já ouvir direitinho? Ou está travando? Porque às vezes trava por causa da conexão com a internet, tá bom? Pronto, gente, entrou mais colegas aí. Para os colegas que entraram agora, nós estamos revendo o conceito de fonemas. Colegas já participaram, né? Já vimos que doble L não faz parte do alfabeto, porque é um dígrafo. Já vimos também que fonema tem a ver com as produções, com a produção de sons. Então, quando a gente fala de fonema, a gente está falando aí de sons, produção de sons. Por isso que tem a ver aí com a nossa comunicação. Aí, como a Cláudia estava fazendo aqui, ela mostrou aí para os colegas, inclusive para os colegas que não estavam na aula passada, né, o conceito aí de fonema, que nós vimos na aula passada. Então, quando a gente fala de fonema, todos conseguem visualizar a imagem, correto? Se não conseguir, por favor, avisa no bate-papo. Deixa eu desabilitar a anotação. Pronto. Então, fonema, gente, faz parte das línguas. Então, quando a gente fala de língua espanhola, nós também falamos de fonemas. Todo idioma tem seus fonemas específicos. Então, a língua é formada por sons. E esses sons são chamados fonemas. Por isso que eu disse que Emily foi muito certeira, né? A participação dela foi muito importante, porque ela falou a palavra som. Então, fonema é o som produzido, certo? Então, na nossa língua portuguesa, na língua espanhola, na língua francesa, na língua inglesa, existem diferentes sons, então existem diferentes fonemas. E esses diferentes sons, esses diferentes fonemas permitem que a gente faça diferenças entre as palavras, tá certo? Para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre os fonemas, que não estiveram na aula passada, vão me pedir no privado do WhatsApp o link onde eu falo só sobre fonemas, que é a aula passada, porque nossas aulas são gravadas, tá? Então, se você não estava na aula passada e precisa rever o que é fonema, não conseguiu entender, você vai me pedir o link da aula, nosso colega Raislan quer falar, vocês vão pedir o link da aula pelo WhatsApp e a prova disponibilizar. Vamos ouvir agora o nosso colega Raislan. Pode falar, Raislan, seu som já está liberado. Ô, Pro, Sim. a folha é para fazer com a senhora ou vai fazer sozinho? Olha, a atividade da lista vocês vão fazendo de acordo com a solicitação dos professores. Então, hoje eu vou pedir algumas questões, aí vocês respondem. Mas vocês só vão responder de acordo com a solicitação dos professores, tá bom? É da 1 até a 3, é? Hoje sim, mas primeiro a prova vai explicar o assunto para depois vocês fazerem, tá certo? Mas não se preocupe não, que no final da aula a prova vai explicar, tudo bem? Sim. Mais alguma informação? Não. Ok, bom dia, Reslan. Obrigado. Por nada.
Pronto, então, como eu falei, a atividade a prova vai colocar na aula, no final da aula. Gente, se durante a minha explicação vocês levantarem a mão e eu não oportunizar que vocês falem, vocês reajam de novo, porque às vezes a reação aparece antes que eu veja, tá certo? Porque às vezes a gente está aqui concentrada, mas toda vez que eu ver vocês levantando a mão, eu vou conceder a oportunidade, tá certo? Sim, Pro, mas qual é o assunto de hoje? Se a gente já revisou o assunto da aula passada. Como eu coloquei lá no grupo, a gente vai falar dos pronomes demonstrativos, né? Não é a primeira vez que a gente vai falar de pronomes em língua espanhola. A gente já viu o tipo de pronome. A gente já viu o quê? Quais foram os pronomes que nós vimos em língua espanhola? Quem pode colocar aí no bate-papo quais foram os pronomes que nós já vimos em língua espanhola? No bate-papo. E aí, ninguém lembra quais foram os pronomes, não? A gente já viu os pronomes interrogativos. Lembram da videoaula que a Pro colocou lá os pronomes interrogativos? Que, qual, como. Então, esses são os pronomes interrogativos. Hoje, nós veremos os pronomes demonstrativos. É o mesmo caso da língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós também temos diferentes classificações para os pronomes. Em língua espanhola, também, tá certo? Claro que algumas coisas são diferentes, porque cada língua tem suas especificidades. Ana Clara botou indireto e direto. Olha, Ana, nós vimos direto e indireto nos tipos de discursos, não foi que a gente viu na aula de redação. É porque, às vezes, como é a mesma professora, né, vocês acabam misturando um pouquinho as coisas, o que é normal, porque uma pessoa só para ensinar duas disciplinas, né, vocês acabam confundindo um pouco as aulas. Mas direto e indireto foram os tipos de discurso que nós vimos em redação. Quando a gente fala de pronomes, em língua espanhola nós já vimos os pronomes interrogativos e hoje nós vamos ver os pronomes demonstrativos. Vamos lá conhecer esses pronomes demonstrativos em língua espanhola. Vou compartilhar um material para que vocês visualizem. Todos conseguem ver? Se alguém não estiver conseguindo visualizar aí, por favor, fala no bate-papo, eu compartilho uma imagem. Todos conseguem visualizar? Aparentemente sim, né? Pois ninguém falou nada no bate-papo, então eu entendo que vocês conseguiram. Para vocês meditarem Provérbios 3:26, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. É o versículo da aula de hoje. Então, o Senhor é nossa confiança. Pronomes demonstrativos. Gente, o conceito de pronomes demonstrativos vai nos dizer que os pronomes, los demonstrativos se usam para demonstrar a distância. Então, para que servem os pronomes demonstrativos? Para demonstrar. Percebam que o nome dado aos pronomes tem a ver aí com a função dele. Se é demonstrativo, significa que ele vai demonstrar, ele vai mostrar alguma coisa, certo? E vai mostrar o quê? A distância relativa no tempo ou no espaço. Mais à frente nós vamos entender de que forma os pronomes demonstram no tempo ou de que forma os pronomes demonstram no espaço, tá? E tempo e espaço entre o falante e os feitos, pessoas ou objetos. Como assim entre o falante? As pessoas se comunicam utilizando pronomes demonstrativos. Então, nessa comunicação, a gente vai entender em que tempo, em que espaço essa pessoa está, tá? Se essa pessoa está próximo do objeto, se ela está distante, se ela não está tão próximo, se ela não está tão distante. Então, os pronomes demonstrativos vão nos ajudar a entender tudo isso quando utilizados, tá? Não precisam ficar preocupados, porque quando nós vermos os exemplos, nós vamos entender melhor. A nossa colega Ana Clara, ela quer falar. Vamos ouvir nossa colega. Pronto. Consegue falar? Pronto, pode falar. Pronto? Sim. Não é nada que dela, não. É porque eu só tô travando. Tipo, tá travando, a senhora falando e depois fica parado. Gente, todos estão com esse mesmo problema? Tá cortando, é?
Eu acho que tava melhor quando tava na tela. Mas Foi depois que eu coloquei o slide que começou assim? Antes estava bom, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim agora. Obrigada pela informação, Ana. Ó, eu vou compartilhar de outra forma aqui. Pronto, Rebeca disse que estava ouvindo do mesmo jeito antes, não foi? Deixa eu verificar aqui. Ó, desse jeito, você, Ana Clara, que está com o áudio aí ativo, você está ouvindo cortando? Ana? Seu áudio está liberado, Ana. Não sei se a Ana consegue me ouvir. Sheila consegue me ouvir? Consegue? Pronto, está cortando o áudio? Não? Pronto, está bom, né? Ana, a comunicação melhorou, Ana? Ana Clara? Ana Clara, seu áudio está liberado. Você não consegue me ouvir? Pronto. Sim, consegue me ouvir agora? Eu tava te escutando que não sei. A senhora deve ter fechado o áudio na outra vez. Entendi. Agora o áudio está bom? Tá. Pronto, obrigada. Obrigada pela confirmação de vocês, tá? Pronto, então, vamos agora continuar. Já que estava com problema no áudio, gente, o que é que eu estava falando? Que quando a gente fala de pronomes, né? Eu estava colocando aí o conceito. Tem mais colegas entrando agora. Que bom. Né? Para quem entrou agora, eu estou falando sobre pronomes demonstrativos em língua espanhola, tá certo? Vou aumentar aqui a tela e se o áudio cortar, alguém vai reagir com a mão. Se eu ver uma reação de mãozinha aí agora, significa que está cortando. E aí, está cortando? Não, né? Ninguém reagiu, então vamos lá. Então não era dela mesmo, não. Como a Ana Clara disse, provavelmente eu devo ter apertado aqui sem querer no botãozinho para desativar o som. Tem gente falando no bate-papo. Vamos ver o que os nossos colegas estão falando. Vamos ver. Pronto. Pronto. Pronto, ok. Tem algumas pessoas informando que estão ouvindo. Ok. Problema resolvido, então. Obrigada pelo retorno de vocês. Então, vamos continuar. Então, gente, quando a gente fala de pronomes, né, nós já vimos em língua espanhola pronomes interrogativos. A Pro tem uma videoaula falando de pronomes interrogativos. Para quem não assistiu a essa aula, pode me pedir no privado do WhatsApp para que eu disponibilize para vocês, tá? O link da aula para que vocês assistam. Assim como outro assunto que vocês queiram ver, que não sabem qual é a videoaula, tá certo? Então, pronome, gente, quando a gente vê o conceito de pronome, se é pronome demonstrativo, ele vai servir para demonstrar. Demonstrar o quê? A distância relativa ao tempo ou espaço. Como assim tempo e espaço, Pro? A gente vai ver daqui a pouquinho que o pronome ele pode indicar que está no presente, no futuro, né? E pode indicar a distância, se a pessoa que fala está perto, se ela está um pouco distante ou se ela está muito longe do objeto para o qual ela está se direcionando, o qual ela está mencionando, tá? Então, para escolher o demonstrativo adequado, a gente precisa considerar o quê? A distância que o falante está, tá certo? Para que a gente utilize o pronome correto. Vamos ver agora a tabela com os pronomes para que a gente entenda, tá? Gente, não quero brincadeiras no bate-papo. Bate-papo é para que vocês exponham dúvidas, problemas que estão acontecendo. Então, eu não quero bonecos no bate-papo, porque toda vez que eu vejo a notificação aqui do bate-papo, eu vou até o bate-papo para verificar o que vocês estão falando. E eu vejo que são coisas, às vezes, que não são relevantes. Então, é hora de prestar atenção. Atenção à aula. Então, aqui nesse slide, vocês veem aí a tabela com os pronomes demonstrativos em língua espanhola, tá? Então, gente, nós temos aí masculino, nós temos feminino. Pronto, Letícia informou que o áudio está baixo. Olha, Leti, como as outras pessoas estão me ouvindo tranquilamente, pode verificar aí no seu aparelho. Se você estiver com fone, faça o teste sem o fone. Ou se você estiver sem fone, coloque o fone para verificar se melhora, tá? Nós temos aí 10 minutinhos
de aula, então vamos aproveitar o tempo da melhor forma possível. Então, nós temos aí os pronomes demonstrativos, singular, plural, tá? Então, os masculinos nós temos este, esse, aquele, tá? No plural, nós temos estos, esos, aquellos. E aqui nós temos alguns exemplos, ó. Este libro, esse libro, estos libros, esses livros. Mas qual a diferença de este para estes, esse e esses? A gente vai verificar a diferença daqui a pouquinho, tá certo? No feminino, no singular, nós temos esta, essa, aquela. No plural, estas, essas, aquelas. Alguns exemplos. Esta vela, essa vela. Estas velas, plural, essas velas. Lembrando que a letra V vai ter som de B, tá certo? B de bola. Então, nós vamos falar bela, tá certo? E esse aqui e aí, pronto, são advérbios que vão nos indicar. Ó, em língua portuguesa, quando nós falamos, por exemplo, se eu pego o meu celular e falo, ó, aqui, o meu celular, significa que o celular está perto de mim. Então, o aqui, gente, vai indicar que o objeto está perto. Mas se eu olho para o celular do meu irmão, por exemplo, se ele está próximo de mim, eu falo aí, né, em língua portuguesa, o meu celular. O celular está próximo de mim ou do meu irmão? Do meu irmão. Então, essas palavras vão indicar se está próximo ou perto, tá? Ou próximo ou distante, tá certo? Mas nós vamos entender daqui a pouquinho. Tem pessoas falando no bate-papo, vamos ver o que os nossos colegas estão falando. Gente, não quero vocês falando coisas que não tem nada a ver com a aula, eu já disse isso. E outra, a internet, o tempo, às vezes, a internet não fica boa. A minha internet mesmo estava ruim, né? Então, eu fiquei até com medo de não poder conectar na aula. Então, sinal de internet não tem a ver se a internet é boa ou ruim. Às vezes, o tempo acaba influenciando na rede, algum problema de conexão, tá certo? O caderno, Ana, você já pode fazer algumas anotações que você acha interessante, tá? Não, se você fez a lista toda, não tem problema não, Bruna. Mas é para vocês fazerem de acordo com as explicações e com a solicitação, porque às vezes tem assunto que eu não expliquei ainda, tá? Então, continuando. Quando a gente fala do pronome de situações que a gente quer indicar tempo presente ou um lugar que está perto, ou um objeto, né? Como o celular da professora próximo, a gente vai utilizar os pronomes este, estos, esta, estas. Então, quando vocês virem esses pronomes, significa que o objeto que é tempo presente, né? Ou que o objeto está próximo. Ó, quando diz aqui o exemplo, estos últimos dias estoy dando clases por la tarde también. Estos últimos dias significa, gente, que eu estou nesta semana, né? Neste mês. É um tempo presente, tá certo? Não é um tempo passado. Colegas estão entrando agora na sala. Quando eu digo, ó, trabajamos en esta cocina. Nesta cocina significa que eu estou próximo dessa cozinha? Sim, eu estou nesta cozinha. Então, por isso que eu digo nesta cocina. Ó, tempo presente e lugar próximo, tá certo? Este, estos, esta e estas, tá certo? Para demonstrar tempo ou lugar que não está cerca. Como assim não está cerca? Ou seja, não está perto. Cerca é próximo e não está cerca significa que não está próximo, certo? Não está próximo da pessoa. Porém, gente, não está tão longe, ó. Lejos é longe. Então, se o objeto não está próximo, mas ele também não está tão longe, como eu dei o exemplo do meu irmão está a alguns metros de mim. Então, eu vou utilizar quais pronomes? Esse, esses, essa e essas. Olha o exemplo. Esse bus que viene aí es el de mi M. Tá certo? Então, o que é que significa? Que eu estou vendo o ônibus chegar até mim e eu vou utilizar um pronome que indique que o ônibus não está tão longe, não está demasiado lejos, tá? Então, este ônibus que vem aí é de um determinado bairro, tá certo? Até aqui, gente, alguém tem dúvidas? Quer que eu explique alguma outra coisa? É só levantar a mão que eu libero o áudio de vocês. E aí, alguém tem dúvidas? Ou então pode colocar no bate-papo. Lembrando, gente, se a nossa aula vai encerrar daqui a 5 minutos
Ela encerrando, vocês vão clicar lá no link novamente, tá? E aí, eu vou oportunizar agora para que alguém fale comigo. Daqui a pouco eu vou explicar a atividade, viu, Eixla? Pronto, vou repetir que a Bruna pediu. Quando a gente fala em pronomes demonstrativos, Bruna, nós estamos falando de palavras, né? Pronomes que vão nos ajudar aí a demonstrar alguma coisa. E demonstrar o quê? Demonstrar tempo, demonstrar se nós estamos no presente, se nós não estamos em um tempo tão presente, né? E se a gente precisa. É porque tem pessoas entrando aqui, aí a prova tem que aprovar, tá? Ou se a gente não está tão perto, se a gente está distante, se a gente está no tempo que já passou. Então, quando a gente fala de pronomes demonstrativos, a gente precisa entender que há essas diferenças, tá certo? Aí eu vou disponibilizar aqui o slide de novo para que vocês vejam a explicação. Olha, somente Bruna pediu para explicar, mas as outras pessoas, gente, eu preciso que vocês falem, demonstrem que estão com dúvidas. Às vezes as pessoas ficam com dúvidas e têm vergonha de falar, tá? Não precisa ter vergonha de falar. E às vezes a sua dúvida pode ajudar os colegas a entenderem melhor. Então, ó, quando a gente fala que o pronome, por exemplo, Bruna, ó, vou colocar aqui para vocês visualizarem, que o pronome aquele serve para aquele não, que a gente não viu ainda, que o pronome estos, que o pronome este, esta ou estas vão indicar tempo presente ou lugar perto, significa que eu não posso utilizar esses pronomes quando eu estou distante do objeto, do local, ou quando eu estou me referindo ao passado, tá? Quando eu digo estes últimos dias, significa que eu ainda estou nesses dias, eu ainda estou dando aulas durante a tarde, então está no presente. Quando eu digo nesta cocina, significa que eu estou na cozinha, eu estou próxima, tá certo? Quando eu digo quando eu quero demonstrar um tempo que não é tão perto de mim, ou um lugar que não é tão próximo, eu não vou utilizar estes pronomes, os primeiros. Eu vou utilizar esses, essa, essas, tá? Eu não estou tão longe, tá certo? Mas eu também não estou próximo. O exemplo que eu dei do meu irmão está a alguns metros de mim. Eu consigo ver meu irmão, ele não está distante de mim. Então, eu vou dizer o quê? Esse, esses, essa e essas. Por isso que eu digo, esse bus que viene aí é de M. Então, o ônibus que eu estou vendo vir, né, é de tal local. Então, eu não vou dizer este ônibus, porque o ônibus não está perto de mim. Ele está um pouco distante, mas também não está tão longe. O PROE, quando está muito distante, eu vou utilizar quais? Quando o tempo, gente, é distante, ou o lugar é distante, né? Quando é um tempo passado, não é presente, a gente vai utilizar. Nossa colega Ludmila está entrando agora, né? Nós vamos utilizar aquele, aqueles, aquelha ou aquelas. Como assim, Pro? Olha os exemplos. En aquela época valorava el estudio, pero ahora me hace falta. Gente, quando eu falo en aquela época, é uma época presente ou passada? É uma época passada. Então, é por isso que eu vou utilizar aquela, tá certo? Eu não vou dizer nesta época, porque é uma época já passada. Pessoas estão falando... Oi, Emily pediu... Emily... Pronto, perdão, Emily, não vi. Pronto, ok. Vou liberar seu áudio agora, Emily. É que a gente só tem 1 minutinho de aula. Aí, às vezes, vou liberar agora, perdão. A Aline vai entrar agora. Conseguiu, Emily? Pronto, pode falar. Quando acabar essa aula, a gente tem que entrar no mesmo link, né? Isso. Se encerrando aqui, vocês vão entrar no mesmo link. Eu vou fazer a chamada, contabilizar quem está, tirar dúvidas também, porque nossa aula é até 8h10, tá bom? Tá bom, obrigada. Não é por nada, linda. Então, ok. Então, gente, a gente vai utilizar aquele, né? Quando a gente está em um lugar distante. Olha o exemplo naquela época, a época que passou. Quando eu diz aqui também, ó, aquele homem al final de la calle,